Verdade, Ó, fazendo Carlinhos. extremo, ele botou aqui, ó, tem cavalo de vaquejada e nunca usei ferradura. Meus cavalos têm os cascos perfeitos, segundo quem entende. Diferente do marchador, do marchador. Isso é Aí, possível. É possível tendo bons cavalos. E detalhe, considerando o tipo de ambiente que teu cavalo trabalha, né? Tem uma coisa interessante que eu acho válido, Thiago, dizer aqui. Eu percebo o seguinte, ó, que cavalos que não usam ferradura, eu não vou generalizar aqui, tá? Mas isso é uma coisa a ser estudada, mas em vários ferradores avaliam isso, tá? Existe uma adaptação do casco a criar mais resistência ao tipo de solo. Quando você passa a ferrar mais esse cavalo, parece que esse casco ele perde um pouco essa característica de resistência. Tô sendo claro? É repete que eu como se tava eu, lendo a pergunta aqui. ó, existem cavalos que desferrados eles vão apresentar o seu casco adaptado aos diversos tipos de terreno que eles vão frequentar. Certo. Então, é muito comum no Nordeste eu ver um casco duro, rígido, forte e cavalos que não quebram tanto assim. Porém, eu alertei aí ao companheiro aí que estão entrando linhagens, aí é uma influência genética. Isso vai de encontro ao nosso primeiro slide lá, tá? Cavalos de linha, algumas linhagens de corrida vão, independente da situação, vai quebrar casco em pista de areia fofa. Na grande maioria, 60% do que eu não vou poder falar com precisão porque eu não estou sempre lá no Nordeste, apesar de minha família ser nordestina e minha base toda do cavalo a nível de desenvolvimento ter começado com o cavalo de vaquejada, tá? Meus primos são vaqueiros, tios, né? Minha mãe nordestina, meu pai. Mas falando do cavalo de vaquejada, 60% do que eu encontrei, vou dizer, eu sei que é difícil usar um número, né? Falando de estatística, a gente tem que ter uma coisa exata, mas eu estou só supondo aqui, na minha experiência, minha opinião, podem ter uma boa resistência trabalhando na pista de areia ali sem usar ferradura. Mas considere que a pista de areia que ele vai trabalhar é bem fofa e grande. É diferente de algumas pistas que a gente vai utilizar para cavalo de tambor, até mesmo a pista da Olimpíada para cavalo de salto. A pista era de areia, só que tinha uma mistura de vários elementos, até borracha picada tinha nela. E detalhe, chegava um determinado momento de profundidade, embaixo era resistente, não era tão fofa. Então a gente tem que considerar, e esse é o futuro dos ferradores, estudar bem o tipo de terreno que o cavalo vai correr. Porque isso vai ter uma influência e isso vai mudar bastante tipo de ferramentamento que a gente pensa para os cavalos aí, tá? Não pode generalizar, né, Enio? Eu acho que é o futuro, falando de maneira futura, Thiago. Em 2017, a equipe do professor Hughes, lá nos Estados Unidos, falando a nível científico, eles pesquisaram a influência, pegaram sensores de casco e avaliaram pressão da ferradura no casco e da ferradura no solo. Olha que parada louca, olha onde é que os caras já estão pesquisando. Pegaram sensores de pressão, colocaram entre ferradura e casco e entre ferradura e solo. E aí ele avaliou 4 tipos de terreno. 3 eram penetráveis e um não penetrável. O não penetrável, perdão, 3 eram não penetráveis e um penetrável. Penetrável, areia fofa. Os outros 3 eram pista de borracha, areia dura rígida e esteira de cavalo. E aí ele observou que para cada tipo de ferradura, em cada tipo de terreno, as pressões eram diferentes do efeito de solo para ferradura e de ferradura para casco. O que ele já está? Ele conclui esse experimento, ele avaliou próximo de 30 tipos de ferradura. Ele conclui nesse experimento o seguinte, ó, que precisa-se de mais estudos científicos para comprovar algumas coisas, mas ele já mostrou ali nesse experimento que as pressões mudam para o tipo de terreno. E nós, ferradores, estamos acostumados a pensar só em um tipo de terreno, no terreno rígido. Apesar da gente saber que cavalo anda em terreno fofo, tá? Por exemplo, eu vou compartilhar uma dúvida aqui para os meus colegas ferradores. Eu tenho as minhas dúvidas se a pinça rolada realmente vai ter o efeito dela num terreno de areia fofa. Eu penso na pinça rolada tendo um bom efeito
num terreno de pista sólida. Agora, será que realmente a pinça rolada vai ter um efeito num terreno, numa pista de vaquejada? Aí a gente precisa de mais informação, né, Thiago? E aí precisa de mais estudo científico em cima disso.